Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma noite muito especial aqui no CEVIPA. Boa noite também para quem está nos assistindo através da transmissão no Facebook. E hoje nós temos um convidado muito especial, já é um amigo antigo aqui da casa, né? É o Eliomar Borgo Cipriano, ele é trabalhador da Federação, e hoje ele vai falar sobre o tema O Despertar da Mediunidade, oportunidade de auxiliar o próximo. Mas antes, para a gente começar, eu gostaria de convidar a Penha para poder fazer a leitura preparatória. Uma boa noite a todos, que a paz do Mestre Jesus esteja sempre conosco. Do livro Fonte Viva, Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Quando há luz, o amor do Cristo nos constrange. Paulo, 2 Coríntios 5,14. Quando Jesus encontra santuário no coração de um homem, modifica-lhe a marcha inteiramente. Não há mais lugar dentro dele para adoração improdutiva, para a crença sem obras, para a fé inoperante. Algo de indefinível na terrestre linguagem transtorna-lhe o espírito. Categoriza-o massa comum por desajustado. Entretanto, o aprendiz do Evangelho, chegando a essa condição, sabe que o trabalhador divino como que lhe ocupa as profundidades do ser. Renova-se-lhe toda a conceituação da existência. O que ontem era prazer, hoje é ídolo quebrado. O que representava meta a atingir, é roteiro errado que ele deixa ao abandono. Torna-se criatura fácil de contentar, mas muito difícil de agradar. A voz do Mestre, persuasiva e doce, exorta-o a servir sem descanso. Converta-lhe a alma num estuário maravilhoso, em que os padecimentos vão ter, buscando arrimo, e por isso sofre a constante pressão das dores alheias. A própria vida física afigura-se-lhe um madeiro em que o Mestre se aflige. É-lhe o corpo a cruz viva, em que o Senhor se agita crucificado. O único refúgio em que repousa é trabalho perseverante no bem geral. Insatisfeito, embora resignado. Firme na fé, não obstante angustiado. Servindo a todos, mas sozinho em si mesmo, segue estrada fora, impelido por ocultos e indescritíveis aguilhões. Esse é o tipo de aprendiz que o amor do Cristo constrange na feliz expressão de Paulo. Vergasta-o a luz celeste por dentro até que abandone as zonas inferiores em definitivo. Para o mundo, será inadaptado e louco. Para Jesus, é o vaso das bênçãos. A flor é uma linda promessa onde se encontre. O fruto maduro, porém, é alimento para hoje. Felizes daqueles que espalham a esperança, mas bem-aventurados sejam os seguidores do Cristo, que suam e padecem dia a dia, para que seus irmãos se reconfortem e se alimentem no Senhor. Muito obrigada, Penha. Gostaria de convidar a tia Márcia para fazer a nossa prece de abertura. Já envolvidos nessa atmosfera de amor e de paz,
que esta casa nos proporciona. Vamos então nos envolver com o nosso Mestre Jesus e entender o nosso processo. E não há nada melhor do que buscarmos a nossa melhora íntima através do conhecimento. Esteja conosco, Senhor, para que possamos ter sabedoria de saber lidar com as questões do nosso dia a dia. Que o nosso companheiro Eliomar possa fazer a fala de forma a atender, Senhor, as nossas necessidades e que possamos, então, nesse processo de busca, encontrarmos cada vez mais a Tua presença segura. Obrigada, Senhor, que assim seja. E agora, sem mais delongas, eu passo a palavra para o palestrante da noite. Você. Prezados amigos, boa noite. Para nós é sempre um prazer estar aqui nessa casa, onde nós temos a oportunidade de rever amigos, companheiros de ideal espírita, e nós trazemos o abraço lá da Sociedade Praiana de Estudos Espíritas, cada onde nós buscamos colaborar. E falamos também em nome da Graça, minha esposa, que aqui está. E então nós trazemos o abraço da nossa Sociedade Praiana de Estudos Espíritas para todos vocês e também da nossa equipe de trabalho, da qual participamos lá da área de mediunidade da Federação Espírita do Estado do Espírito Santo. Vamos conversar um pouquinho então sobre o tema que o Rogério pediu, não é? O despertar da mediunidade e a oportunidade de trabalho que isso representa. Para começar, vamos falar um pouquinho do despertar da mediunidade. Como é que ele acontece? Nós temos que considerar que sempre numa assembleia, né, como essa aqui, existem pessoas que já conhecem muito o assunto que está sendo tratado. Não há novidade nenhuma a ser tratada para essas pessoas, mas tem sempre alguém que está começando. Então a gente procura, porque sabe que o público nosso é muito simpático, tolerante, então a gente procura falar para essas pessoas que não conhecem o assunto, de preferência. Despertar da mediunidade. Vamos falar um pouquinho primeiro disso, para depois a oportunidade de trabalho que ela oferece. Como é que seria o despertar da mediunidade? Primeiro, vamos entender o que é mediunidade. Porque, por incrível que pareça, existem dúvidas sobre o assunto. O que é mediunidade, afinal? Kardec é o nosso instrutor. A nossa referência nesse assunto, indiscutivelmente, é Kardec. É ele que vai dar o norte para nós. Kardec pegou a mediunidade, que é um fenômeno que existe desde que o homem existe, porque é uma faculdade humana, sempre existiu. Essa faculdade sempre foi interpretada das formas possíveis, cada um com a sua possibilidade. Em torno dessa interpretação, as pessoas erram e acertam, têm exageros, às vezes, têm superstições, mas tem verdades também. Mas foi Kardec o primeiro homem realmente, e ele veio com essa missão na Terra, de trazer a terceira revelação. A terceira revelação, dentro dos desígnios de Deus em primeiro lugar e de Jesus, teria que vir através da mediunidade. Então, a primeira coisa a fazer, colocar a mediunidade no lugar correto. Precisava ser um homem preparado. Porque se Kardec fosse um homem supersticioso,
o espiritismo não teria acontecido. Porque iria se defrontar com fenômenos muito complexos, difíceis de lidar, de discernir. Quem trabalha na mediunidade sabe do que estamos falando. Você, dentro de uma reunião mediúnica, tem hora que você é surpreendido com situações que você fica assim, será que é verdade? Será que é isso mesmo? Como interpretar isso? Não é uma coisa simples. Então, Kardec, primeiro ele descobriu uma lei da natureza. Olha que coisa interessante. A gente já falou isso várias vezes e vai continuar falando. Claro que outros também falam de outra forma, é o meu modo de falar. Mas eu falo isso com muita tranquilidade, com muita convicção. Kardec será estudado nas nossas... Está dando uma microfoniazinha? Kardec será estudado nas nossas faculdades ou na escola, do mesmo jeito que outro cientista qualquer. Só para dar um exemplo, eu sempre procuro pegar esse exemplo, Newton descobriu uma lei da natureza, que sempre existiu, chamada lei da gravidade. Kardec estudou uma lei da natureza chamada lei da mediunidade. É uma lei da natureza. Então ela vai ser estudada nas escolas. Quando? Não sei. Não dá para prever quando será isso, mas vai acontecer, porque é uma lei da natureza. Então, vai acontecer. O que essa lei da natureza determina? Por isso que nós falamos que a mediunidade sempre existiu, mas nunca foi muito claramente entendida. Desde que o homem existe, existe a religião. O homem tem um impulso para a religião natural. Automaticamente ele tem suas crenças, e essas crenças vão se ampliando e se modificando, na medida que ele vai se esclarecendo mais. Para não fazer uma viagem longa, porque senão vamos nos perder muito nisso, só lembrar o seguinte, que as religiões, do modo geral, falam da existência de Deus e falam da existência da alma. E falam que essa alma, ou espírito, sobrevive à morte do corpo e vai para um lugar definido. Isso já existia ao tempo de Kardec, como existe até hoje, para muitas religiões. Só que Kardec, quando ele vai... Será que é a altura aqui que precisa regular? Hein? Ah, tá. Então, Kardec, nós estávamos falando, ele se aproxima do fenômeno e observa o seguinte, há verdade nisso. Primeiro, Deus, que é o Criador de tudo. Segundo, a realidade da alma. Ele estuda a realidade da alma 35 anos antes de chegar à doutrina espírita. Ele era estudante de magnetismo. Ele coloca isso claramente lá na introdução, no Livro dos Espíritos. Ele era estudante de magnetismo e se confrontou principalmente com um fenômeno chamado sonambulismo. Ele estudou o sonambulismo como estudante do magnetismo que era. Então ele conhecia a alma humana. Faltava para ele fazer exatamente aquela ponte. A alma existe, sobrevive, mas não vai para um lugar definido. A alma simplesmente fica num outro plano de vida. E nesse outro plano ela pode perfeitamente se comunicar com o lado de cá. Os dois planos se interagem. Então, Kardec, quando eu falo que ele vai ser lembrado
nos compêndios da ciência do futuro, é porque foi o descobridor. Ele não inventou nada, ele apenas descobriu uma lei da natureza. Existem 2 planos de vida, que é o plano visível e invisível, e esses 2 planos, eles se interconectam mais do que a gente supõe. Muito mais do que a gente supõe. Então, essa é a descoberta dele. E ele descobre que tem um tipo de pessoa que facilita esse contato com esse outro plano. E outras pessoas, aparentemente, não têm essa possibilidade. Para essa pessoa que tem essa possibilidade, ele tinha que arrumar um nome. Ele arrumou, então, um nome chamado mediunidade e, consequentemente, médium. É simples assim. Ele tira do latim essa palavra. Médium significa meio, intermediário. Se você quiser, pode chamar de ponte. Alguém que faz a intermediação. É um intermediário. Então ele observou isso. E foi assim. O bacana da doutrina espírita e de Kardec é que não foi uma teoria que nasceu no cérebro, no laboratório, ou, digamos, na cabeça de uma pessoa, não. Nasceu da observação de fenômeno. Então, quando ele observou o fenômeno, ele postulou primeiro as suas hipóteses de trabalho. Ele não foi logo de pronto achando que era espírito, definitivamente. Ele foi de passo em passo, a gente vai resumir aqui, até chegar à conclusão de que o que existia ali era a interação de 2 planos de vida. Mas veja que ele era tão coerente que ele diz o seguinte: como que um espírito, se é que existe então um espírito, a alma, como que ela se comunica com o lado de cá e como ela chega ao ponto de conseguir fazer com que uma mesa dê resposta? Se a alma é uma abstração. Então foi quando ele descobriu que a alma não é uma abstração. A alma tem um corpo concreto. Então ele foi fazendo essas pontes. Falou assim: então de todas as épocas, os chamados videntes nunca disseram que viram uma luz, simplesmente, ou uma fumaça. Como é que eles sabiam se era a avó, se era o avô, se era João, se era Maria? Como é que eles sabiam? Eles sabiam porque essa alma, do lado de lá, tem uma forma definida e uma forma humana. O que é isso? E aí ele chega ao perispírito, que é uma chave para entender a mediunidade. Então, o indivíduo que está do lado de cá, encarnado, tem uma sensibilidade muito sutil, pode ser influenciado por esses espíritos, só a nível do pensamento, mas de uma maneira tão sutil que ele não se dá conta. Então é como se essa realidade não existisse. A não ser que ele comece a estudar e afine a sua observação, a sua percepção, para se dar conta de que existe essa possibilidade. Por quê? Porque o fenômeno é muito sutil. Mas tem um indivíduo que não. Ele vê. Ele ouve. Tem um indivíduo, como ele observou, que perto dele a mesa funciona. Tirou o indivíduo do ambiente, a mesa não funciona mais. Kardec era um pesquisador. Então ele foi fazendo essas observações. Chegou à conclusão, inclusive, do seguinte: havia uma relação direta entre o objeto e o agente. Uma mesa pequena não precisava de muita energia. Mas se fosse um objeto muito pesado, precisava de muita energia. Dependendo do médio, ele não teria essa possibilidade. Mas se colocado mais um, de repente teria a força suficiente. E assim ele foi fazendo observações. Ou seja, uma coisa que era totalmente mística, sempre foi,
tratada como de forma totalmente como se fosse maravilhosa, a coisa fosse maravilhosa, coisa do outro mundo, alma do outro mundo e coisas do tipo. Kardec trouxe para o dia a dia. Ele falou, não, são coisas reais, que estão aqui e agora, e não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com a crença do indivíduo. Simplesmente é um fenômeno. Existe e acabou. Cabe-nos fazer o quê? Estudar isso aí. Então ele foi estudar isso aí. E deixou para nós uma doutrina, onde nós temos um livro específico que fala disso, que é o livro dos médiuns. Uma pessoa pode estudar o Espiritismo durante anos e nunca ler o livro dos médiuns, não sentir nenhum interesse, talvez, porque não tem essa faculdade mais aflorada, não tem perguntas a fazer sobre isso, e entra numa casa espírita, não é? Vive o dia a dia de uma casa espírita. O lado religioso da doutrina é maravilhoso e às vezes suficiente para essa pessoa. Ela encontra dentro da casa espírita uma tarefa que ela se afina com aquela tarefa, gosta dela. E toda vez que falar em mediunidade, ela diz, para ser franco, não tem interesse, não. Não está muito diretamente relacionado com a experiência dela. E vai ser extremamente útil, possivelmente, dentro de uma casa espírita, mesmo sem conhecimento de mediunidade, vai realizar trabalhos belíssimos, de forma que nós vamos ver que dentro de uma casa espírita, principalmente, porque o movimento espírita é o espiritismo em ação, nós vamos ver pessoas que se dedicam mais ao lado religioso, pessoas que se dedicam mais ao lado filosófico, e algumas pessoas vão se dedicar mais ao lado científico. Mas uma casa espírita, ela pode fazer um trabalho muito bom no campo da mediunidade. Qual é esse trabalho que nós entendemos no dia a dia nosso atual? Vamos citar um exemplo. Chico Xavier estava ainda em Pedro Leopoldo. Chico Xavier fazia parte de um grupo mediúnico. Ele atuava como médium da psicofonia, traduzindo, os espíritos falando através dele. Nós conhecemos o Chico muito pela psicografia, os espíritos escrevendo através do Chico. Mas o Chico tinha diversas faculdades. Uma delas a da psicofonia. Então ele fazia parte de um grupo mediúnico, uma reunião mediúnica, que a gente chama, a maioria das pessoas chama de reunião de desobsessão. Embora não seja um consenso nisso, porque às vezes a reunião é mista, ela tem obsessores que se apresentam, sofredores e assim por diante. Isso é detalhe. Chico fazia parte dessa reunião. José Xavier, o irmão dele, era o dirigente dessa reunião. Em 1939, o irmão dele desencarna. Eles tinham vários médiuns, tinham pessoas que faziam o diálogo, e a reunião vai a pique, ou seja, zerou a reunião, porque não tinha dirigente. E não se apresentou ninguém para dar continuidade. Veja como é interessante, às vezes, a gente pensar na questão da continuidade. 13 anos sem reunião mediúnica na casa. E aí Chico, um dia chega um cidadão chamado Arnaldo Rocha, e o Chico pede a ele para estudar a possibilidade de assumir a direção dessa reunião. Ele, de pronto, não pôde. Tinha vários compromissos, não pôde. E o Chico, nos apelos que fez a ele, disse o seguinte, olha, a nossa casa, ele estava ainda em Pedro Leopoldo, tem recebido muitas pessoas doentes, muitas pessoas enlouquecidas pela obsessão.
Precisamos ajudar essas pessoas. E foi assim que Arnaldo Rocha, depois de um certo tempo, concordou em retomar a reunião. O ponto que nós queremos destacar aqui é, dentro das atividades de uma casa espírita, onde nós temos perfeita noção de que a reunião mais importante, pelo menos do meu ponto de vista, é essa aqui, que está sendo hoje feita, é a doutrinária. Ela atende o público geral, ela divulga a doutrina espírita e faz da desobsessão em grupo, porque se houver um estudo bem feito, bem aplicado, e alguém dentro da reunião, ouvindo aquilo que está sendo tratado, fizer uma reconsideração em sua vida, tomar uma atitude diferente daquela que vinha tomando até então, isso é desobsessão. Então, essa reunião que nós estamos realizando aqui hoje, doutrinária, pode ser considerada uma desobsessão em grupo. A casa tem outras atividades importantíssimas. A evangelização infantil é uma prevenção da obsessão. É você preparar o jovem, ou o jovem de amanhã, o adulto de amanhã, para que ele possa se conduzir de tal maneira que ele evite a obsessão. Se você tem a evangelização do jovem, você está dando uma continuidade para que esse processo se solidifique no sentido de orientação. Para você não precisar tratar o adulto doente depois. Mas uma cada pode ter atividades na promoção social, uma cada pode amparar de diversas maneiras. De sorte que a tarefa mediúnica não é a mais importante. Definitivamente não é a mais importante. Mas também é importante. O que Chico chamou a atenção do nosso amigo foi que a casa vinha fazendo um trabalho, mas estava deixando de atender a um grupo de pessoas que batia a porta, porque é um trabalho especializado, que é a chamada desobsessão. Para isso, você precisa do médium. Mas não aquele médium no sentido geral. Porque Kardec descobriu, no estudo dessa lei, que a interação dos dois planos, ela se dá de tal maneira que a gente não percebe. Ele colocou isso numa pergunta no Livro dos Espíritos, assim. Os espíritos, quando ele fala espíritos, lá ele está com E maiúsculo. Prestem atenção lá. Não é E minúsculo, não. É E maiúsculo. Os espíritos, com E maiúsculo. E antes ele disse que quando ele usasse a palavra espírito com E maiúsculo, ele estaria se referindo aos espíritos desencarnados. Há um momento em que ele trata, desculpe a gente fazer essa observação, mas já que surgiu, vamos falar. Há um momento antes onde ele estuda espírito e matéria. Dois elementos gerais do universo, sem os quais você não entende a interação dos dois planos. Então ele vai falar do espírito e matéria. Espírito com E minúsculo. Espírito, ser inteligente. E matéria como um elemento de ligação. Mas quando ele vai falar de espírito com E maiúsculo, não. Agora ele está se referindo à individualidade, o espírito desencarnado. Então ele pergunta se os espíritos, com E maiúsculo, ou seja, se os espíritos que estão desencarnados atuam em nossa vida, em nossos atos, em nossos pensamentos. E os espíritos responderam o que para ele? Mais do que imaginais. De ordinário vos dirigem. O que eles quiseram dizer com isso? Que essa ação é sutil.
Nós interagimos de uma tal maneira, de forma tão natural, que nós não percebemos. Nós não sabemos realmente que hora nós estamos com uma ideia que é só nossa e em que momento a ideia pode estar sendo somada com a ação desses espíritos. Por quê? Porque somos médiums no sentido geral da palavra. Mas Kardec, lá no Livro dos Médiuns, então, quando ele fala sobre isso, ele diz, mas vamos chamar de médiums, propriamente, aqueles em quem essa faculdade é mais pronunciada. E a gente chama hoje é o médium ostensivo. Então, a nossa conversa é sobre isso. Primeiro, você precisa saber o seguinte, eu sou um médium, no sentido geral da palavra, ou eu sou um médium ostensivo? Porque tem gente que tem essa dúvida. Quantas pessoas fazem essa pergunta? Eu sou médium? Quando ela está perguntando, ela não está querendo saber se ela é médium no sentido geral, porque isso já está respondido. Todos somos médios, num grau qualquer. Ela está perguntando se ela é médium no sentido de médium ostensivo. Como é que vai saber? Então, Kardec vai nos dizer o seguinte, para você saber se você é médium ou não, você tem que se observar o que se passa com você. Mas em determinadas situações, só há um caminho, é a experimentação. Por exemplo, o indivíduo pode nunca ter feito psicografia. Ele é médium, psicógrafo? Em princípio, não. Mas ele já experimentou? Não. Então também não pode afirmar que não seja. Não pode afirmar. Né? Inimigo? Pode ser ou não. Ele está perguntando se um espírito, não é, conversar com a gente e a gente duvidar dele. Não é isso que você perguntou? E ele fazer o quê? Botar um lugar, tem que cair lá e cair ele, botando ele, cair ele, inimigo. Então ele está perguntando, é inimigo. Para nós sabermos se um espírito é o nosso inimigo ou não, primeiro que a palavra inimigo ela não é muito adequada, mas vamos considerar. Nós temos espíritos desencarnados que são nossos amigos. Eles gostam de nós. Então, quando há aproximação desses espíritos, nós temos bem-estar. Nós sentimos bem-estar, que é o bem-estar de quando nos encontramos com um amigo. Ele só vai dizer coisas boas para nós. Embora, dependendo da condição dele, ele pode dar até um conselho errado. Nós temos amigos que gostam de nós e podem nos dar bons conselhos ou conselhos inadequados. Não é porque é amigo que o conselho sempre vai ser certo. Às vezes o indivíduo gosta da gente, mas tem uma maneira errada de interpretar alguma coisa e ele oferece aquilo para a gente. Então, entender isso. Já o inimigo seria uma pessoa que não gosta de nós, não simpatiza conosco. A presença desse espírito nos causa mal-estar. E os pensamentos que a gente vai registrar com essa presença vão ser sempre pensamentos que perturbam a nossa mente, que trazem sofrimento, trazem, sabe, aquela coisa difícil. Por quê? É um espírito que não gosta de nós. Mas vamos voltar para o ponto? Então, entender o seguinte, a mediunidade, que Kardec está se referindo agora, é a mediunidade ostensiva. É o indivíduo que vê os espíritos, ou ouve os espíritos, ou os espíritos falam através dele, ou escrevem, ou é médium de efeitos físicos. Hoje está menos comum o médium de efeitos físicos, mas eles existem. Então esse é o tipo de mediunidade. Quando é que ela eclode? Que é o despertar que tratou aqui. Quando é que ela desperta? A observação mostrou o seguinte, ela pode acontecer na infância, na adolescência, na maturidade, até na velhice. Em qualquer época ela pode ocorrer. Tem pessoas que têm essa mediunidade chamada ostensiva, que ela já começa a se manifestar desde a infância.
Mas nós precisamos tomar cuidado, nós já trouxemos esse assunto aqui, porque a pessoa pode achar que tem um médium em casa e fazer certas coisas que não convém. Essa criança não deve ser estimulada, ela não está na idade de ser estimulada em mediunidade. E acontece uma coisa curiosa. Você pode ter um filho que durante a infância fala que vê, ou que ouve, ou que sente os espíritos de alguma maneira, você acha que tem um médium realmente em casa, quando ele entra na juventude, não tem mais nada. Ele tem um potencial. Ele foi mostrado. Só que ele fica em potencial. Não é uma mediunidade que se mostra com uma mediunidade de trabalho lá na frente. Por isso que você não deve estimular. Mas também não deve mentir para a criança. Dá a verdade para ela dentro daquilo que você pode falar, se você é espírita. Não é dizer que aquilo é bobagem, que aquilo não existe. Não precisa fazer isso. Mas também não vai estimular. Isso. Tem, realmente tem. Bom, mas vamos voltar aqui. A questão, então, é que a mediunidade pode se manifestar na infância. Esses médiuns que a gente costuma admirar mais, tipo Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco, Ivone Pereira, eles têm uma característica em comum. A mediunidade deles é desde a infância. Eles trazem um potencial mediúnico tão forte que ele não vai despertar lá na juventude, por exemplo. Já começa na infância. Chico Xavier via a mãe dele com 4, 5 anos de idade. Via a mãe dele. Estava numa situação muito difícil, exatamente por falta da mãe, na casa de uma madrasta, sofrendo muito, e a mãe aparecia para ele para consolá-lo. Olha que coisa interessante. Não era um inimigo, pelo contrário, um amigo. E que amigo? A própria mãe, que vinha confortá-lo. Mas quando ele está lá pelos 10, 11 anos, que vai quase chegando na adolescência, aí vem outras condições no corpo do indivíduo, e ele não pode fugir dessas leis, não é? Vem algumas perturbações orgânicas, inclusive, naturais. Ele começa a ter um tipo de sono perturbado. Ora, se é perturbado, não era mais da sua mãe que ali estava. Era um outro tipo de espírito que estava se manifestando. E quantas pessoas passam, às vezes, pela infância sem grandes problemas. Mas quando chega na adolescência, juventude, 13, 14, 15 anos, começam a ter algumas dificuldades. E aquilo desconcerta não só o adolescente, como seus pais. Meu Deus, o que está acontecendo? Sendo a mediunidade um fenômeno humano, ocorre no mundo inteiro, se isso acontece num país, por exemplo, digamos, Estados Unidos, uma criança lá num lar qualquer é médium e nessas alturas começa a acontecer isso. Os pais não têm a menor orientação sobre mediunidade, nunca ouviram falar disso, não faz parte da cultura deles. Mas o jovem ou a jovenzinha começa a dizer que está sentindo umas coisas esquisitas, que vai dormir e sente que tem um vulto ou coisa do tipo, dependendo do pai, diz, meu Deus, estou com um problema sério em casa, um problema psiquiátrico. Vai levar essa criança para um médico e possivelmente depois para um psiquiatra. Então, nós temos uma situação que preocupa um pouco. Por quê? Porque a mediunidade, ela tem alguns sintomas que se confundem muito com aspectos psiquiátricos, dependendo de como a pessoa interpreta. Vou dar um exemplo. Eu conheço uma senhora de 80 anos, mora em Vitória, não vou dizer o nome dela. Essa senhora é uma pessoa de uma serenidade impressionante. Nunca me lembro de ter chegado perto dela uma única vez que ela não tivesse com um sorriso nos lábios.
E ela me contou, porque eu pergunto, eu quero saber, porque sou da área, gosto de pesquisar um pouco. Um dia perguntei para ela, a senhora tem mediunidade ostensiva? Sem dúvida nenhuma. Vê, ouve os espíritos, tem psicografia, tem psicofonia. Até, aliás, a psicografia com ela não funciona muito, não. Funciona mais da psicofonia. Desde quando que a senhora tem essa manifestação clara da mediunidade? Falou, desde a criança. Desde a infância. Aí eu perguntei para ela, mas a senhora vê e ouve os espíritos? Sim. E isso nunca lhe trouxe perturbação? Na infância, por exemplo? Não. A senhora já teve depressão? Não. A senhora já teve ansiedade, assim, num sentido? Não. Olha que coisa bacana você ouvir isso. Pergunta a um psiquiatra comum se uma criança está vendo e ouvindo os espíritos, o que é? Ou um adulto que esteja vendo e ouvindo. Doença na certa. O Divaldo conta que uma vez, ele já trabalhava, ele foi fazer um exame médico, possivelmente exigido pelo trabalho dele, ele era funcionário público, não sei lá por que carga d'água, ele foi parar lá num psiquiatra. E quando o psiquiatra fez algumas perguntas, e ele respondendo disse que via e ouvia os espíritos, o psiquiatra falou, é doido. É doido. E quando o psiquiatra pediu que ele deitasse numa cama que ia fazer algum procedimento lá, não me lembro mais dos detalhes, a gente pode falhar na memória por isso, mas o Divaldo conta sempre de forma muito jocosa. Uma entidade disse para ele, olha, cai fora. Não me lembro bem, mas parece que o médico ia dar um sossega-leão nele, sabe? E ele, se mandou. Ou seja, até hoje, existem pessoas que têm preconceito. Você não pode sair dizendo para todo mundo que você vê e ouve os espíritos, que você já fica te olhando de banda. Epa, esse cara aí eu acho que não regula bem, não. Então é muito bom quando você pega uma senhora de 80 anos e diz que vê e ouve espírito desde a infância, nunca teve depressão, nunca teve ansiedade, porque isso não é comum na vida dos médiuns. Tanto que Manuel Filomeno de Miranda, através do Divaldo, ele escreveu uma mensagem, nós já analisamos aqui, chama Sintomas da Mediunidade, onde ele diz que é muito comum o médium, nessa fase da eclosão ou do despertar da mediunidade, que é o título da noite, ele sentiu umas coisas esquisitas. E essas coisas esquisitas inquietam a ele e quem estiver perto, às vezes pai, mãe, ou quem se interessar por ele. O que está acontecendo? Porque você já pensou o que é um indivíduo que até então estava tudo bem e de repente começa a sentir umas coisas esquisitas? Entra num lugar onde ninguém sente nada, ele sente coisas. Vai dormir e acorda de madrugada com o coração aos saltos, uma sudorese, passando mal e desesperado e coisas do tipo. Ele é o primeiro a achar, meu Deus, tem um negócio muito errado acontecendo comigo. Então, essa é a mediunidade de prova. Ela pode levar a pessoa a chegar a pensar até que mediunidade é doença, e não é. Porque os espíritos foram categóricos, disseram para Kardec, mediunidade não é doença, você tem médiuns sadios. É o caso dessa senhora. Todo médium, se vê espírito, vai ser perturbado. Não, você vai ver médium que não é. Esse caso dessa senhora é um deles, eu estou citando um. Mas eu conheço mais casos. Então, é confortável para a pessoa que tem esses sintomas saber o seguinte, olha, Chico Xavier via e ouvia os espíritos, mas não pode ser chamado de esquizofrênico. Porque esquizofrênico não faz o que Chico Xavier fez. Chico Xavier é um exemplo. Divaldo Pereira Franco vê e ouve os espíritos, além de outras faculdades, como Chico também, e não deve ser chamado de esquizofrênico, porque esquizofrênico não faz o que o Divaldo faz. Ivone Pereira, pela mesma razão. E outros mais que você vai conhecer.
Então, talvez uma primeira coisa que precisa ser passada para o médium que tem certos sintomas é que você não é louco. Mas como ele tem, às vezes, alguns sintomas relacionados com a ação de espíritos, como o Manuel Filomeno fala, no processo chamado obsessão simples, há uma certa perturbação, ele é o primeiro a achar, estou ficando louco. Imagina uma pessoa que até então não tinha mediunidade, aparentemente não tinha, ela está no estado latente, porque ela vem com o indivíduo. Porque essa é uma pergunta que alguém poderia fazer. Vem cá, a mediunidade começa? Não, ela não começa em um determinado momento. A mediunidade ela está radicada no organismo. Kardec trouxe essa informação para nós, os espíritos disseram para ele. A mediunidade está radicada no organismo. Então, a pessoa, para ser médium, ela tem que trazer no seu corpo físico uma predisposição para um transe numa determinada área. Palhano, companheiro, né, de pesquisa, a gente trabalhou junto um tempo e aprendemos muito, não aprendemos mais por causa da nossa dificuldade. A Palhano falava, olha, nós vamos ter um dia que você vai identificar no código genético, tá? Você vai ter o gene da mediunidade, você vai identificá-lo lá. Ó, isso foi bem antes do genoma. O genoma não trouxe essa informação até agora. Mas nas pesquisas que vão seguindo, eu tenho certeza, um dia a mediunidade vai ser provada geneticamente. Vai ser provado. Eles vão provar aquilo que os espíritos já disseram para Kardec lá atrás. Mediunidade está escrita no corpo. Mediunidade tem que ter um correspondente genético. Por isso que você, quando tem mediunidade para fazer transe na área auditiva, mas não tem na área motora, não adianta, você pode ficar o tempo que quiser, não vai sair psicografia. Porque você não faz transe naquela área. Por outro lado, você pega um indivíduo que tem o transe na área motora e faz a psicografia e pergunta, esse espírito aí, como é que ele é? Você viu? Não, não vi. Como que não viu? Se ele escreveu, como é que você não viu? Não, mas ele não faz transe na área visual. Se ele não faz transe na área visual, ele não vê. Se ele não faz transe na área auditiva, ele não ouve. Ele só sentiu o impulso de escrever. Então é preciso entender essas coisas. Então o médium, não é? É uma pessoa que é preparada no mundo espiritual, na programação espiritual dessa criatura, isso é um fator muito relevante. Kardec, quando perguntou o que é previsto na nossa vida e o que não é, isso é quando ele vai falar lá do livre-arbítrio e fatalidade, os espíritos disseram que os fatos relevantes são programados. O que é relevante na vida do indivíduo? Casamento é relevante? Então é programado. Então você casa com a pessoa certa? Não. É programado. Não quer dizer que tem que ser executado. Religião é uma coisa importante? Então é programado. E você vai ser um religioso? Talvez. Você pode decidir não ser. Profissão é uma coisa importante? Determinante na vida do indivíduo? Quer dizer que você tem a profissão que você programou? Pode ser que sim, pode ser que não. Você pode ter insistido numa coisa que não era a sua característica. Aquilo que foi realmente programado. Porque são programações, são atos da vida moral. E assim tem muitas outras possibilidades. Agora, se você programou vir médium, isso está na área das questões físicas ou morais? A maioria das pessoas acha que é moral, mas não é, é física. Os espíritos disseram.
A mediunidade está radicada no organismo. Se o indivíduo programa que nessa existência, para uma necessidade dele de reparo, de resgate, de recomeço, de reconsiderações importantes, ele tem que vir com uma propensão a uma doença gravíssima, na área cardíaca, por exemplo, e já traz um gene que vai determinar isso lá aos 18, 20 anos, alguma coisa, isso é no campo orgânico. A mediunidade é a mesma coisa. Você aceitou vir com a mediunidade. Então há uma programação. E ela há que ser feita no campo genético, porque Kardec não trouxe informações equivocadas sobre isso. Os espíritos foram claros. A mediunidade está radicada no organismo. Então o indivíduo traz da predisposição. Em que momento que isso vai disparar? Pode ser na infância, na juventude e até na velhice. O que você vai fazer com isso? Aí é livre-arbítrio. Uma pessoa pode ter a eclosão da mediunidade, o despertar da mediunidade, e não querer cumprir aquilo que ela programou. É livre-arbítrio dela. Ela não pode impedir de ser médium. Agora, o que ela vai fazer com a mediunidade é livre-arbítrio. Precisamos entender isso. A mediunidade, aí, entrando no segundo aspecto que foi colocado, estou fazendo uma coisa meio rápida, né? A questão da oportunidade de trabalho, ela é uma oportunidade de trabalho mesmo. Os Espíritos dizem, e lá principalmente nessa mensagem de Manuel Filomeno, diz o seguinte, que o médium, principalmente o médium de prova, que é o caso mais comum que nós temos, são as pessoas que no despertar da mediunidade ou na eclosão da mediunidade, ela não se dá de forma tranquila, ela vem de forma meio tumultuada, porque não é uma progressão natural da mediunidade, não é um progresso do indivíduo, é uma concessão divina para um resgate. E o Manuel Filomeno Miranda fala mais, resgates aflitivos. Então, ele está dizendo o seguinte, uma pessoa pode ter uma mediunidade numa ascensão natural. Um Francisco de Assis, por exemplo. Porque a mediunidade, sendo uma faculdade humana, tal como outras faculdades, ela vai crescendo no sentido natural. Mas algumas pessoas, por erros graves do passado, ao fazer uma programação da próxima encarnação, pode pedir aos espíritos ou serem aconselhados e aceitarem, porque precisam aceitar. Não há imposição. Vir num corpo com uma predisposição orgânica, que vai dar essa faculdade, essa percepção ampliada do mundo espiritual, e isso vai ser um desafio para a pessoa. Mas vai ser também uma oportunidade. As duas coisas combinadas, desafio e oportunidade. Por que desafio? Porque vai pedir alguma coisa. Imagina você com seus 17, 18 anos, desperta a mediunidade em você está cheio de planos, de namoro, profissional e etc. E, de repente, você tem que ir para uma casa espírita, olha só. Mas não estava na minha programação esse negócio, não quero saber de casa espírita, não. Eu quero viver minha vida. Estou namorando aqui com a fulana, já estou planejando casar, vamos supor que seja lá, 18, 19, 20 anos, sei lá, qualquer coisa. Estou aqui já me preparando profissionalmente. Quero saber desse negócio de espiritismo, nada desse negócio, não. Eu quero viver minha vida como todo mundo, mas está lá a mediunidade. Aí ela é um incômodo, sim. Porque você fez uma programação, isso vai te pedir um esforço, e quando aquilo surge,
Para você, aquilo é um incômodo. Tem pessoas que consideram a mediunidade um estorvo. Tem pessoas que chegam a dizer o seguinte: não tem jeito de acabar com esse negócio, não? Como é que faz para tirar esse negócio? Outras dizem assim: onde é que eu estava com a cabeça, se isso é programado? Onde é que eu estava com a cabeça quando aceitei esse negócio? Você está rindo, né? Que falou isso, né? É claro. Ou você acha que eu nunca ouvi alguém chegar na casa do espírito e falar assim: vem cá, esse negócio aí dessa mediunidade, como é que a gente fecha esse negócio, acaba com isso? Eu não quero ser médium. A notícia, infelizmente, é assim: não tem como deixar de ser médium. É uma predisposição orgânica. Está lá com Kardec, gente. Você tem uma sensibilidade mais aberta. O que você vai fazer com ela? Se você não antenar, se você não conduzir essa percepção, essa faculdade para um campo, ela vai ser utilizada em outro. Por isso que as pessoas às vezes acham que mediunidade é doença, coisas tais. Não. Por quê? Porque ela pede realmente uma conduta. Ela vai pedir uma conduta. Todos nós somos convidados à vigilância. Jesus falou para toda a humanidade: vigiai e orai. A vigilância é necessária para todos nós. Mas o médium, ele precisa vigiar. Para ele, essa questão é mais urgente. Por quê? Porque ele já previu, os espíritos já o orientaram. Você vai levar uma faculdade para a Terra, quando você voltar nessa outra encarnação, você vai levar uma faculdade que você vai precisar vigiar mais. Olhar onde você anda, que locais que você frequenta, que leituras que você faz, com quem você se relaciona. Porque você tem uma sensibilidade mais aberta. Esse é um fato, mas isso não é doença. Mas é um fato. Então, se a pessoa não se vigia, ela passa a ter surpresas desagradáveis. E aí, o que acontece? Coloca a culpa na mediunidade, quando, na verdade, as coisas estão relacionadas com ela. A pessoa tem propensão à cólera. A propensão à cólera não tem nada a ver com a mediunidade, é da pessoa. Mas ela pediu a mediunidade para a realização de um trabalho no bem, sabendo que, com aquela propensão, ela vai convidar facilmente espíritos coléricos e que vão trazer dificuldades. Mas isso, longe de ser um empecilho, vai ser o quê? Uma espécie de freio. Então, por isso que os espíritos falam, o Manuel Filomeno fala, que a mediunidade de prova, ela é destinada a resgates aflitivos de erros de vidas anteriores. O indivíduo vê que ele precisa fazer uma correção de rumo e pede essa oportunidade de trabalho, sabendo que ela pode lhe trazer imensos benefícios, mas vai trazer desafios. Se ela fosse realmente negativa, Chico não teria, antes de desencarnar, dito para os amigos que, se ele puder, na próxima encarnação dele, ele gostaria de voltar médium. Ora, se é uma coisa tão ruim, ele não falaria isso. Por quê? Porque ele viu que foi uma grande oportunidade de trabalho. Resgates aqui não é nesse sentido que às vezes as pessoas falam. Ele corrigiu vários erros do passado, acertou várias arestas. Já imaginou só o que é um indivíduo, como Chico, no caso, escrever um livro
que atinge milhões de pessoas. E várias, não todas, são influenciadas com esse livro e tomam atitudes positivas na vida, esse crédito vai para ele também. Como é que um escritor que escreveu um romance, que perverteu uma comunidade, uma juventude inteira, na sua invigilância incitou o uso desregrado do sexo e talvez até incitou a suicídios? Como é que ele corrige isso? Lá na frente. Estou dando um exemplo, gente, de quantos, porque eu estou olhando o relógio. Ele poderá vir no futuro com uma mediunidade que ele também já usou antes, só que pervertida. Volta ele de novo com esse potencial, mas agora para corrigir. Voltará com propensão à psicografia. E se conduzir-se adequadamente na vida, ele vai se afinar com os benfeitores espirituais que vão permitir que ele venha a colocar no mundo um livro que vai fazer exatamente a antítese do que for o seu livro anterior. Senão, como é que ele vai pagar essa conta? Um século, 2 séculos depois, está o indivíduo de volta, agora como médium, obscuro, com graves dificuldades às vezes, mas realizando o resgate. É oportunidade de trabalho. Mas se a pessoa tem um passado obscuro, complicado, cheio de culpas, quando ele volta nessa segunda vez, agora como médium, destinado a um trabalho, o caminho não é colorido, não é florido, não é plano, é cheio de percalços. Nossa, a mediunidade é uma coisa horrorosa. Não, são os percalços que ele criou. O exemplo que eu estou dando daquela senhorinha de 80 anos, diferente. Ela não criou percalços, a mediunidade não apresentou dificuldades agora. Então há uma oportunidade de resgate, sim, de trabalho, de construção. Então, gente, olha, para não cansar mais vocês, a mediunidade pode despertar em qualquer momento. Está como potencial desde que você nasce. É uma predisposição orgânica. Ela desperta num momento qualquer. Algumas pessoas trazem isso em potencial e vão de volta com esse potencial. Nem todos têm mediunidade de tarefa. Manuel Filomeno de Miranda, nessa mesma mensagem, esclarece isso. Tá? Mas ela abre uma possibilidade real de trabalho. Se você olhar, por exemplo, Chico Xavier, a gente sempre vai falar em Chico, Divaldo, porque são nossas referências. Tem muitos outros irmãos que têm feito trabalhos brilhantes aí, né, totalmente anônimos, mas esses se destacaram e passam a ser nossas referências. A mediunidade é uma ferramenta, por exemplo, que no caso do Chico fez com que ele fizesse resgates de quantas situações. Imaginem o seguinte, não estou falando que é o Chico, mas é só para entender. Imagina que o indivíduo é responsável pela morte de 1000 pessoas numa situação qualquer do passado. Ao reencarnar, ele vai ter que corrigir isso. Como?
Matou, então vai também ser morto. Não necessariamente. Não necessariamente. A misericórdia divina pode dar a ele a oportunidade seguinte: você ceifou vidas, então agora você vai voltar numa outra encarnação para recuperar vidas. Um cientista pode pagar com suor e lágrimas a descoberta de uma vacina que salva milhões de pessoas. Se você tem uma dívida com a coletividade, como é que você resgata? Com um trabalho que faça o resgate de forma coletiva. Então, a mediunidade tem essa característica. Por isso que Emmanuel dizia para o Chico, e disse para nós, porque isso está nos livros também, em Seara dos Médiuns e outras passagens, ele vai dizer isso. O médium é um devedor da multidão. O médium é um devedor da multidão. A mediunidade, então, se apresenta como uma oportunidade de resgate, de trabalho, de corrigenda. Significa dizer também que se você, na mediunidade, não tem muito destaque, fique feliz por isso. Para resgatar junto a milhões, qual é a dedução que você tira? Não é verdade? Então, gente, para concluir, a mediunidade impõe desafios. A pessoa vai sentir que traz uma espécie de trava na sua vida. Algo que está sempre lhe pedindo vigilância, para que ele esteja sempre equilibrado. E ele consegue. Tanto consegue que Divaldo Pereira Franco, vendo e ouvindo espírito, Chico, vendo e ouvindo, de Divone Pereira, não foram parar em hospitais psiquiátricos. Então, há um fio de prumo. Mas pode ir muito além. Pode se tornar uma oportunidade de trabalho. E quando o médium descobre esse lado e percebe o quanto isso lhe traz de benefício próprio, pode ocorrer aquilo que ocorreu com Chico. Pedir a oportunidade de voltar numa próxima encarnação como médium. Então, mediunidade não é castigo, mediunidade não é doença. Mediunidade é bênção concedida por Deus. Que Deus nos abençoe.